Na guerra de narrativas pela internet, a gente vê muito se falar que a suplementação, na realidade, é falaciosa ou que a suplementação ela tem benefícios duvidosos e que esses médicos que usam suplementos, na verdade, eles não têm evidências claras, são evidências duvidosas. Por outro lado, você vê essa turma dizendo que tudo tem nos suplementos, que os suplementos servem para tudo e que, na verdade, basta você entender mecanismos, e entendendo mecanismos você já sabe toda a ciência e sabe toda a verdade. Gente, vamos ter sempre o pé no chão e hoje eu trouxe aqui mais um exemplo na prática para te ensinar um benefício, te mostrar como que funciona um raciocínio ponderado, equilibrado, verdadeiramente baseado em evidência. E hoje eu trouxe um assunto que vocês têm me perguntado, que é a coenzima Q10. Coenzima Q10 é um suplemento que você pode tomar, o nosso corpo fabrica também, mas a gente pode absorver pela dieta, principalmente da dieta de proteína animal, que tem mais concentração, mas faz parte aí do metabolismo da energia, da produção de energia, é uma substância importantíssima, também conhecida por ubiquinona, e ela faz parte aí da nossa atuação energética na mitocôndria. A gente precisa ter coenzima Q10 para a cadeia respiratória que acontece na mitocôndria, que são as usinas produtoras de energia das células, funcionarem bem. Então, alguns dizem que só por saber disso, então pronto, a coenzima Q10, ela dá suporte para a mitocôndria, e aí ele começa todo um raciocínio do benefício da coenzima Q10, baseado na realidade, no benefício de ter uma mitocôndria boa e não necessariamente no benefício de ter coenzima Q10. Ora, em primeiro lugar, para ter uma mitocôndria boa, não basta ter coenzima Q10, você precisa ter glutationa, você precisa ter melatonina, e não é a melatonina do sono que é suficiente, você precisa ter números de mitocôndrias, esse material genético da mitocôndria tem que estar preservado, então eles extrapolam um pouco, muitas vezes, no raciocínio, só por dizer que coenzima Q10 atua na mitocôndria, a mitocôndria gera energia, energia é metabolismo, então você precisa para tudo, para fadiga, para atividade física, para o sono, para o cérebro, para tudo, tudo bem. O mecanismo pode ser esse, mas o benefício não necessariamente. Então, por exemplo, dizem muito que o benefício da coenzima Q10 é para quem usa estatina, por exemplo. Se usar estatina, a estatina bloqueia a coenzima Q10 e aí com isso, certamente você já ouviu isso se você acompanha canais de saúde de modo geral. Então, por isso, você tem que suplementar se você toma estatina. E pronto, está justificado por um mecanismo, certo? Mas aqui no Medicina Certa, a gente transmite conteúdo baseado em dados e não em mecanismos. Porque é importante entender isso, gente. Não basta entender o mecanismo, achar que o mecanismo é verdadeiro e que o efeito é verdadeiro. A gente precisa ver se o efeito é verdadeiro. Está sujeito a ter alguma coisa que não esteja conhecida dentro do mecanismo ainda. Então é importante ter cautela, é importante ter parcimônia e por isso que eu venho trazendo informação com mais profundidade, com mais conteúdo para você, mostrando como são as evidências verdadeiras. Então vamos lá. É verdade até aqui? Até aqui é verdade, mas os efeitos, vamos estudar os efeitos, né? Então, em primeiro lugar, o que a gente tem alguma noção já de como que atua a coenzima Q10? Primeiro, ele é um bom antioxidante, a ubiquinona. É um bom antioxidante. Atua no metabolismo? Atua, com toda certeza. Mas vamos às evidências dos efeitos. Não vamos ficar só no mecanismo, porque pelo mecanismo está sujeito a enveredar e falar do funcionamento de uma mitocôndria e não falar do que a coenzima Q10 vai trazer de benefício. Então, olha só, eu trouxe aqui para você diversas revisões de meta-análises, como sempre, porque é evidência do tipo 1. Eu não quero trazer para você uma evidência fraca de mecanismo em roedor, que aí você justifica qualquer coisa com mecanismo em roedor. Você injeta alguma coisa num rato, num coelho, viu um efeito, você sai dizendo que é verdade. Mas aí os ensaios clínicos em humanos é que vão dizer se o efeito aconteceu realmente ou não. E aí, quando a gente junta os ensaios clínicos, a gente tem as meta-análises e as revisões, e isso vai dar um dado mais concreto se realmente aquele efeito é real ou não. Então, vamos lá. Por exemplo, esse aí mais conhecido de todos aqui, uma meta-análise de excelente qualidade a respeito da coenzima Q10 e as estatinas. Efeito nulo ou muito discreto. Não, não deu efeito. Aí olha que interessante esse aqui, gente. Olha só. Migraine, enxaqueca. Coenzima Q10 tem já comprovação de redução
de crise de enxaqueca, como profilaxia. Então não existe só topiramato, não existe só analgésico, existe suplemento e existem outros também, existem outros capazes de melhorar a profilaxia, reduzindo a crise de dor de enxaqueca. Que legal! Olha esse outro aqui que interessante, o perfil lipídico. A coenzima Q10 tem prova concreta de redução de LDL, de HDL e de triglicérides. Na verdade, o HDL aumenta um pouco, tá? Não é que ele melhora, ela otimiza um pouco o HDL, diminui o LDL, o VLDL e o triglicérides. Então, a coenzima Q10 é boa também para o perfil lipídico. Olha aqui, inflamação, como muitos dizem, coenzima Q10 é anti-inflamatório, toma porque é anti-inflamatório. Mas é discreto, é mais ou menos. Dos 3 marcadores estudados, a proteína C reativa não tem alteração e a interleucina 2 não tem alteração. Na interleucina 6 não tem alteração e tem uma discreta redução do TNF-alfa. Então não é uma super antioxidação, uma super anti-inflamação. É um efeito discreto. Aí não, toma coenzima Q10 porque é anti-inflamatório, olha aí. Ah, porque o mecanismo da mitocôndria... Tá, mas o efeito ele é discreto, então cuidado. E olha esse dado aqui, que interessante e que eu não ouço falar com muita frequência na internet. Por exemplo, insuficiência cardíaca. Isso aqui é uma revisão Cochrane, que é o melhor tipo de revisão Cochrane. Tem benefício em suplementar com a enzima Q10 os pacientes que têm insuficiência cardíaca. Reduziu a mortalidade por qualquer causa. Muito importante se você tem problemas cardíacos, então, de modo geral, considerar a suplementação de coenzima Q10. Olha só que interessante. Isso aqui a gente vem pelos efeitos. E aqui mais um mostrando também mais uma meta-análise da enxaqueca, beleza? Comprovando também o benefício. Vamos lá. Beleza, então, mas tem gente que diz que isso não é evidência. Né? Que o que tem evidência são as diretrizes, são os protocolos, são as sociedades, é o que as sociedades dizem. Então, eu peguei aqui as sociedades, o que elas dizem, e nenhuma delas cita a coenzima Q10. Mas aí eu fui olhar as referências que foram utilizadas para ser escrita as diretrizes e guidelines que se usam aí, que alguns afirmam, então, pelo outro oposto, de que as fortes referências são o que as sociedades pregam, o que as sociedades escrevem nas diretrizes. Nenhuma das diretrizes principais desses temas aqui usou qualquer uma dessas referências. Não usou, não escolheram usar. Por que não escolheram usar? Será que não leram? Aí não sei. Não me chamaram lá para fazer. Eu não sei nem direito como é que eles escolhem essas pessoas para fazer. Então também o mérito não é assim se eles estão errados ou se eles estão certos. O ponto é, eles não usaram essas referências. Então eu estou dando aqui para você claramente a referência que eu estou fazendo as afirmações. Se você quiser aprofundar mais, basta ir lá, olhar, se aprofundar, tirar suas próprias conclusões, porque afinal de contas você tem a saúde na sua mão. O que você precisa é de conhecimento. E conhecimento não é tão simples assim. Não é simplesmente você ver uma dica de um especialista na internet ou de alguém famoso. Você tem que saber as fontes, você tem que olhar os dados. Agora, se você não quer olhar os dados e confia em alguém para olhar os dados, então se aproxima mais, chega junto aqui do canal, do perfil, e que aqui tem muito conteúdo para você. Aqui no Instagram eu consigo colocar pequenas gotas de conhecimento, mas eu posso oferecer copos de conhecimento, de água, posso oferecer garrafas, posso oferecer baldes, e tem muito conhecimento nesse vasto oceano aí de material científico profundo e robusto que você pode aproveitar a seu favor. Agora, você tem que ter interesse genuíno em aprender e eu estou aqui para te auxiliar, mas nem tudo cabe aqui no Instagram. Às vezes a gente precisa se aprofundar, chegar mais perto e conseguir fazer um aprofundamento maior. Que a força esteja com você. Um abraço e até a próxima.